Quarta-feira, dia 7 de fevereiro, eu estava andando na frente da minha casa, já estava de noite, e mais pra frente eu não consegui ver, mas eu consegui ouvir um grupo de crianças conversando. E aí, enquanto eu andava com a minha bengala, uma criança falou para outra: "Vê com os olhos." E ela falou tão espontâneo que eu achei graça. Eu não vi o que ela estava segurando, mas provavelmente ela estava segurando alguma coisa e uma outra criança foi querer pegar, segurar, colocar a mão, e ela falou ver com os olhos. Não foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Você que está vendo o vídeo, provavelmente você já ouviu alguém falar, ou você mesmo já falou, como eu. Provavelmente eu já devo ter falado alguma vez na minha vida, ver com os olhos. Nós falamos isso quando nós não queremos que alguém segure ou pegue em algo que é nosso. Mas depois que eu ouvi aquilo daquela criança, eu achei graça e tal, eu fiquei pensando que essa expressão ela mostra como nós, quando nós enxergamos, nós somos totalmente visuais. Quando uma pessoa enxerga, ela acha que é suficiente olhar apenas com os olhos, ou ver apenas com os olhos. Ela acha que observar algo, admirar algo, perceber algo, é algo que você faz apenas com os olhos. Mas quando nós perdemos a visão, nós percebemos que nós podemos observar, admirar ou perceber alguma coisa não apenas com os olhos, mas com outros sentidos. Por exemplo, nós podemos ver com as mãos. Eu sei que parece estranho falar isso, mas nós podemos sim ver com as mãos, ver no sentido de observar, de perceber, de identificar alguma coisa. Esses dias atrás eu estava com dificuldade de encontrar uma chave para uma determinada porta. Nós temos um molho de chaves e eu não conseguia achar a chave certa para aquela porta. E aí minha esposa, percebendo a minha dificuldade, minha esposa, ela é vidente, ela enxerga, ela falou para mim: "Olha, essa chave que você está procurando, ela é mais fina que as outras chaves." E aí eu fui parar para sentir mesmo o contato e eu percebi que realmente aquela chave, ela era mais fina. Era uma diferença sutil, mas realmente era mais fina. Aí eu perguntei para ela: "Você percebeu essa diferença pelos olhos?" Ela falou para mim: "Não, pelo tato mesmo. Eu tocando ela, eu percebo que ela é mais fina que as outras chaves." E aí eu pude tocar e perceber que realmente, com as mãos, eu pude ver que aquela chave, ela era mais fina que as outras chaves. Você que está assistindo o vídeo, você que enxerga, você pode fazer essa brincadeira. Feche seus olhos ou vende seus olhos e peça para alguém te dar um objeto e segure aquele objeto, toque, passe a mão, o dedo, que você vai provavelmente identificar aquele objeto com o seu tato. Então nós podemos sim ver com as mãos. Nós podemos ver com os ouvidos. Eu sei que é estranho falar dessa forma, ver com os ouvidos, mas nós podemos observar, identificar, perceber algo com os ouvidos. Eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Muitas vezes eu saio, eu estou andando com a minha bengala e eu percebo que à minha frente tem duas ou mais pessoas conversando. Falando alto, conversando numa boa, rindo, conversando. E eu percebo que na medida que eu vou me aproximando dessas pessoas, elas vão parando de falar. Quando eu passo perto dessas pessoas, fica aquele silêncio. E depois que eu continuo meu caminho, que eu já estou um pouco longe daquelas pessoas, elas voltam a conversar de novo. Então eu não vi aquelas pessoas, mas com os meus ouvidos eu pude perceber que tinham pessoas ali, duas ou três pessoas, mesmo sem ver pela voz. Muitas vezes eu identifico que é um senhor, uma senhora, uma mulher, um homem, uma criança, um adolescente. E com os ouvidos, mesmo sem ver, eu percebo que aquelas pessoas me olharam. Porque elas estavam conversando. Eu estava longe, elas estavam conversando. Quando eu passo perto delas, elas param de falar. E depois que eu sigo o meu caminho, que eu estou mais longe, elas voltam a conversar. Isso só pode significar que elas pararam de conversar para me observar passar. Então eu não preciso ver uma pessoa para saber que ela está olhando para mim. Eu posso ver com os meus ouvidos. E nós podemos ver também com o nosso olfato. Uma vez eu estava fazendo aula de orientação e mobilidade com meu professor.
Nós estávamos em Marília, é uma cidade que eu não moro, não conheço ali, né? E nós estávamos andando numa rua e ele é cego, eu ainda enxergo um pouco, mas o meu professor, ele é cego. E de repente ele falou para mim: "Nós estamos passando perto, em frente de um açougue. Nós estamos passando em frente de um açougue." E eu falei assim: "Ah, como que o senhor sabe?" Ele falou assim: "Ó, pelo cheiro. Sente o cheiro da carne." Antes dele falar isso pra mim, eu não tinha percebido o cheiro, eu não tinha percebido que era um açougue. A hora que ele falou pra mim, sente o cheiro, e eu respirei pra sentir, realmente eu senti o cheiro da carne. Então, pelo olfato, nós também podemos ver, no sentido de observar, de perceber algo. Então, a partir desse comentário que aquela criança fez na quarta-feira passada, ver com os olhos, eu fiquei pensando nessa expressão, como que nós, quando nós enxergamos, nós somos pessoas visuais. Na nossa cabeça, nós só podemos observar, admirar, perceber com os olhos, mas existem outros sentidos que nós podemos também ver, no sentido de observar, de admirar, de perceber. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt, ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual.